Olha a expressão que a gente resolveu criar para a situação técnica do Corinthians em 2019. A gente fala em Messi dependência, a gente fala em CR7 dependência. Inauguramos aqui a Gustagol dependência. Gustagol dependência. O Corinthians tem números na temporada que mostram o quanto ele depende do Gustavo. 64% dos gols do Corinthians na temporada, ou eles foram marcados pelo jogador, ou tiveram um passe para gol dele. Ou seja, de cada 10 gols, 6,4, ou ele marcou, ou ele deu um passe. É bastante, cara. Pô, é demais. É demais isso. O último jogo do Corinthians, o Corinthians fez 3, né? Antes desse... Não, do 4 do Avenida. 4 da Avenida. Penúltimo. 4 da Avenida. Eu não vou lembrar quem fizeram os gols. Henrique. Fez ele, Gustavo. Não, Henrique, Gustavo, Júnior Urso. Henrique, Júnior Urso. E Danilo, não. Foi assim, Avelar. Henrique, Avelar, Urso e Gustavo. E ele deu o passe. Esse foi o primeiro gol de um atacante do Corinthians fora o Gustavo na temporada. Na temporada inteira. Gol do temporada Porque ele que arrumou a bola. Né? Pode rodar os melhores momentos. Atacante do meio campo para cima. Que era só ele e os defensores. O Júnior Urso, volante. Meio campo para cima. Realmente... E do Júnior Urso não foi agora, dele, foi o time... Bola desviou, né? O time ontem foi bem mexido. Como o Corinthians vai ter nesse meio de semana um jogo contra o Racing, o jogo foi bem mexido. O Botafogo teve esse jogador expulso ainda no primeiro tempo. De graça. De graça, né? Uma bobagem. De graça. O que facilitou bem as coisas para o Corinthians na segunda etapa. Vocês estão vendo o estádio vazio? É inacreditável. Mas era jogo de torcida única. Botafogo e Corinthians torcida única. Porque o Santa Cruz está em obras. Por questões de segurança, entenderam que não dava para ir 2 torcidas. E colocaram o ingresso mais barato a R$150. E aí Gustavo ganhou o Oscar de ator coadjuvante pela assistência que ele deu. Merecido ou não, Pet? Você que é o nosso especialista aqui. Em Oscar? Em piada infame. Foi boa ou não foi a assistência que ele deu? Foi boa, cara. Olha lá. Vou te dizer... Você vai cornetar a assistência do Gustavo, cara? Não. Vou dizer uma coisa. Ainda bem que teve essa assistência, né? Porque pra gente ver o Corinthians finalizar, né? Porque o Corinthians teve uma finalização. O jogo não foi um jogador a mais. Não foi bom. O Corinthians não tem jogado bem. Jogador não tem criado. Não tem criado. Uma finalização, claro. A verdade é que o Corinthians, ele tem, nas últimas rodadas, desde o início da temporada, mas principalmente nas últimas rodadas, ele tem sido um time de resultado e não de desempenho. Né? A verdade é essa, ele tem conseguido os resultados. Ontem ele ganhou com esse lance, ele virou contra o Avenida, depois de estar perdendo de 2-0, mas ele não está sendo um time de desempenho. O Gustavo é um destaque porque está num momento especial, está fazendo muitos gols e assistência também. Acho que ele está resolvendo, na verdade ele está resolvendo, mas o Corinthians ainda não, por mais que o Carille tenha encontrado a forma do Corinthians jogar, ainda... e tem mexido muito nisso nos jogadores, ele ainda não tem um time principal, ele não tem uma escalação considerada titular, e esses jogadores ainda, esse time, principalmente ofensivamente, não tem tido um desempenho à altura, apesar dos resultados. Você vê que tem feito os gols, isso aí é inegável. Por isso também, vamos colocar essa tranquilidade, né? Essa tranquilidade diária em relação, porque o Corinthians vem vencendo, venceu 2 clássicos, né? Ganhou 2 clássicos. Mas a circunstância do clássico contra o Palmeiras, mas ganhou. Você pensar, ele vem de 3 bons resultados, né? Ganhou o clássico, ganhou na Copa do Brasil, se classificou e ganhou ontem. Os 3 jogos jogando mal. Pô, e quanto à Avenida, assim, o estádio era uma tensão só, porque o Corinthians tinha tudo pra ficar fora. Sim. Ele esteve fora a maior parte do jogo. Pô, acho que o gol do Henrique no primeiro tempo, no final... Mas ele esteve a maior parte dos 90 minutos eliminado. Sem dúvida. Até 42. Até 42 ele estava indo para os pênaltis. Mas eliminado até 30 e tal. Estava indo para os pênaltis. Mas assim, acho que há uma tranquilidade, porque o Corinthians
por incrível Tá que ganhando, pareça, tá ganhando. e nos últimos anos, o Corinthians tem sido mais tranquilo E do pela que confiança que a torcida e o efervescente. clube tem no Carille, Mas, né? Eu sou voltando, mais- vocês eu não sou- vão me Fosse um dizer, outro treinador que já não tava tava na arruinado. corda bamba, Já que não tava tivesse arruinado. o lastro, Tava a arruinado, confiança. mesmo É com as isso aí, vitórias. é isso aí. E aí, não faz parte de planejamento, né? Digo Eles mais. planejaram outra coisa, né? Fosse o Carille iniciando a profissão agora, como em 2017... Voltava a ser interino. Já voltava a ser interino pelo Agora, desempenho. ele deu uma declaração, entrevista, né? O Só vamos só mostrar o Henrique Dourado indo embora? Ao vivo, ó. Tá. Tá indo pra China Tá já? indo pra China já. Fechou hoje, já embarca. Ligeiro, hein? Já Ó, tá com a mala pronta. Sucesso pra ele. Sucesso, boa viagem e boa sorte por lá. Qual time vai? Cada pergunta, hein? Cada pergunta, hein, Pet? Olha, pelo... O time Pelo- chinês. né? Você lembra quando Fácil de tinha o confiar. mundo árabe? Lembra quando a gente não sabia quais eram os países? Foi pro mundo árabe. Na China, como a gente também não conhece os times, foi pra China, foi pro futebol Não, mas chinês. uma colocação... É um erro da nossa parte. O mundo árabe É uma era- ignorância, mas era o mundo árabe. Era salva- grande pra caramba o mundo árabe. Onde é que ele foi? Foi jogar no mundo árabe. Salva. Mas, André, Salvação do olha jornalista só. que Pô, não voltou sabe. agora no mundo árabe. Qual que é o time? Qual que é o time? Não, agora o Pet vai ter que fazer um comentário sobre o time. Repete, por favor. Vai, Petkovic. Renan Genier, o time. Esse time vai ficar Fala mais alguma forte? coisa desse time agora, Qual? quero nem saber. Não, você Renan vira. Genier. Renan Qual é a Genier, base? fala alguma Enquanto coisa do eu não time vejo como agora. está escrito A base, em mandarim, a base. eu não posso comentar. A base desse time, Pet, é um time mais veloz, é um time que vai jogar. A filosofia, É um time que vai jogar pro centroavante de ofício. Como é que joga? Porque pronúncia do Miguel é tão ruim que eu não entendi que time é. Miguel, dá para pronunciar em chinês? André, gosto daquele time que eu falo chinês curiosamente, né, fluentemente. só uma colocação, há dias atrás teve o interesse de um clube chinês, que eu também não sei se é esse ou se é outro, pelo Daverson no Palmeiras, né? Sim. E muitas vezes o que acontece, o empresário, às vezes, ele tem, representando o clube, ele vem para o país, Você matou a charada. ele vem para o país e fala assim, olha, eu te indico 3 nomes. De repente o primeiro não deu certo, no caso do Daverson, outro eles foi foram rápido. atrás de outro, que no caso... Renan Gianni. Pode ter acontecido isso, acontece, né, Pet? Sim, matou Isso- a charada. E, perfeito. Inclusive, de repente, a passagem estava comprada já, só troca. Só passou... Miguel Borja Só paga. paga uma taxa. Daverson. Davis. E se não Só paga, tivesse porque só paga a acertado transferência, a com- companhia tem que pagar. E se não Vai tivesse, na loja. me diga aí, se não tivesse acertado com o Henrique, quem iria? Não, aí ia ter um terceiro. Não, Quem deve é ter. o terceiro? Kleber Machado? Boa, centroavante bom. Bom. Movimentação. Movimentação. O Borja vai dar. O Borja, caramba. Tu quer tirar o Borja do Palmeiras. Calma, Borja, desculpa. Daverson. Deixa o Borja tá Deixa o Borja desafiando lá. a lei física. Tu não viu o Carlos Ferreira falando? Vocês são corneteiros O Palmeiras demais. não tinha entrevista marcada para hoje.